Olá, queridas alunas e alunos, bem-vindos a mais um vídeo desse curso de História da Arte. Quem não me conhece, sou o professor Victor Leão, sou professor do Instituto Federal do Ceará. E nesse vídeo, então, daremos continuidade ao nosso curso, como eu já falei, de História da Arte, e vamos falar sobre arte barroca, arte no período barroco, também a música no período barroco. Então, para quem já conhece esse curso aqui, sabe que eu sempre gosto de fazer uma contextualização histórica aqui antes da gente falar propriamente sobre arte. Porque eu acho muito sem sentido. Deixa eu ver se eu... Pronto, agora sim. Acho meio sem sentido quando a gente aprende o que estava acontecendo na arte naquele momento, naquele período de tempo, mas de forma desconexa do que acontecia no mundo. Então eu acho pertinente sempre dar esse contexto. Então vamos lá, Iluminismo. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar do Iluminismo, mas só lembrando. O século XVIII, 18º, também chamado de século das luzes ou século da filosofia, teve como uma das características o pensamento iluminista. O iluminismo se iniciou ainda no século XVII e perdurou durante o século seguinte, que é o 18º. Incluiu uma série de ideias centradas na busca da felicidade, soberania da razão e a evidência dos sentidos como fontes primárias de conhecimento e ideais avançados como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação da Igreja e do Estado. Ou seja, se nós formos observar, isso aqui, o iluminismo, tem a ver também com uma continuação aí do período classicista, né? Da antiguidade clássica, né? Que todo mundo sabe, aí na antiga Grécia se prezava muito pela razão, pela soberania da razão, pela busca da felicidade, e isso tudo. E também a liberdade de certa forma, né? Não posso dizer que na antiga Grécia os cidadãos eram livres, mas de certa forma eram, né? Porque era uma espécie de proto-democracia que ocorria na época. Então é isso. O que mais? Pronto. Então, só que esses ideais, essas valorizações da razão e tudo, elas foram levadas a outro nível com o iluminismo, certo? Elas se desenvolveram para outro nível. E agora também está se falando sobre a separação da Igreja e do Estado, certo? Isso aqui seria, na verdade, uma resposta ao milênio, aí, cerca de 1000 anos, da Idade Média, né? Como nós já estudamos aqui nesse curso, e também vocês já estudaram também, provavelmente, no curso de História, na disciplina de História. Uma grande característica da Idade Média era que a Igreja era o Estado. A Igreja e o Estado eram basicamente uma coisa só, uma coisa unida, certo? Isso começou a se desfazer na Renascença e vai continuar a se desfazer aqui no século XVIII da Era Comum, certo? Então é isso. Decorem aí, memorizem aí o Iluminismo, que ele também vai influenciar aí no próximo período da outra aula que a gente vai falar, que é referente ao Rococó e ao Classicismo. Então, continuando aqui, próximo slide, as guerras por domínio religioso. Em consequência da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, várias guerras se deflagraram na Europa. Hoje eu estou errando todas as palavras. Na aula passada a gente falou sobre a Reforma Protestante, e vocês devem lembrar disso. Então aqui começaram a ocorrer diversas guerras por domínio territorial, certo? E por domínio religioso. Continuando a ler. Católicos e protestantes lutavam por poder e território. Um exemplo foi a Guerra dos 30 Anos, que ocorreu em diversas nações europeias, mas principalmente na Alemanha. Em 23 de maio de 1618, protestantes revoltados com a destruição de um templo invadiram o Palácio Real de Praga
e jogaram 2 ministros e um secretário pela janela, o que ficou conhecido como defenestração de Praga. Defenestrar, pessoal, para quem não sabe, é o ato de jogar algo ou alguém pela janela. Então, defenestração de Praga seria, falando de uma forma mais acessível, seria, não sei como poderia falar isso, jogada da janela de Praga, arremesso arremesso de secretários e ministros, arremesso de políticos da janela de Praga. Seria mais ou menos isso. Bom, fica aí para incrementar o vocabulário de vocês. Defenestrar, então, é jogar pela janela. E vamos falar aqui sobre a migração. No início do século XVIII, então aqui vocês podem notar que a gente está falando do século XVI e século XVIII, certo? É justamente o período que a gente vai estudar aqui no Barroco, certo? Período Barroco, que vamos já falar. No início do século XVIII, a produção de milho se espalhou no norte de Portugal, o que gerou um intenso crescimento populacional português. Então aí teve um forte crescimento aí demográfico aí, lá em Portugal, no início do século XVIII. Então, muitos portugueses se viram forçados a imigrar para o Brasil, pois a economia do norte de Portugal era baseada na pequena propriedade rural, para não sobrecarregar a economia local. Então, para não sobrecarregar a economia local, muitos portugueses vieram para o Brasil nesse período de tempo, no início do século XVIII. Por quê? Porque começou a ter um forte crescimento, mais pessoas nascendo do que pessoas morrendo, e aí a população aí do norte de Portugal começou a crescer demais, em demasia, só que tinha um pequeno problema, que a economia do norte de Portugal ela era baseada na pequena propriedade rural, ou seja, não eram cidades como hoje, como a gente vive nas cidades, a economia era baseada nas pequenas propriedades rurais, não sei outra forma de explicar isso. Então esses pequenos produtores rurais eram que sustentavam então a economia do norte de Portugal. Só que isso não estava preparado para esse intenso crescimento demográfico. Então foi isso que aconteceu. Provavelmente algumas pessoas não encontraram aí forma de sustentar economicamente. Outros aí vieram na promessa de uma vida melhor aqui no Brasil. Então é isso. Essa migração foi tão intensa que Portugal precisou decretar leis que proibissem a migração do noroeste português para o Brasil. Então, aí, nos anos seguintes, aí, existiram, na verdade, acho que foram 3 decretos aí proibindo, então, a migração dos portugueses para o Brasil. Pronto, e agora vamos falar exatamente sobre o movimento barroco, que é o nosso objeto de estudo aqui nessa aula. O período barroco iniciou-se aproximadamente entre o final do século XVI e início do século XVII, terminando em meados do século XVIII. Então, acho que foi na aula passada, né, que eu fiz aquela tabelinha, aqueles gráficos e tudo, a gente adotou aqui como início do barroco, adotamos o ano 1600, mas como eu sempre digo, isso é uma data aproximada, certo? 1600 é bom porque é fácil de decorar, mas aí diversos historiadores vão usar diversos eventos como marco aí do início do movimento barroco, certo? E ele termina então em meados do século XVIII, certo? Em algumas regiões portuguesas e espanholas chegou a se estender concomitantemente com outros movimentos até o início do século XIX. No Brasil, o barroco aconteceu de forma tardia, ou seja, aconteceu um pouco depois, sendo introduzido no século XVII por missionários católicos como parte das ações para catequizar ameríndios e contribuir no processo de colonização. Então, na verdade, esses 2 objetivos aqui não seriam todos os objetivos aí dos missionários aí que trouxeram o barroco para o Brasil, mas seriam os principais objetivos, né? Um deles seria catequizar os nativos aqui, os ameríndios, né? Os índios aqui do Brasil,
da América, e outro seria contribuir no processo de colonização. Então, uma das formas de catequizar empregadas aí durante a Idade Média, o Renascimento e no Barroco, uma das formas era através, como é que eu posso falar? Através da boa imagem da igreja, impressionando as pessoas através aí dos grandes monumentos, dos grandes templos, das grandes catedrais, das grandes obras de arte, aqueles interiores das catedrais completamente ornados, pintados. Então, naquela época, hoje ainda é muito impressionante, naquela época era muito mais impressionante. Imagine aí uma época que não existia impressora, não existia eletricidade, não existia muitas dessas tecnologias que nós usufruímos hoje, elas não existiam na época, tá? Principalmente as tecnologias digitais, elas não existiam nenhuma delas. Então não existia trator, por exemplo, para poder levar aí a material de construção e por aí vai. Então isso impressionava muito mais. Você entrar, por exemplo, na Catedral de Notre Dame, que nós já vimos aqui, era muito mais impressionante na época do que era há alguns anos atrás, antes dela sofrer um incêndio. Então isso meio que, através dessa impressão, dessa forte impressão nas pessoas, isso acabava acabava, como é que eu posso falar? Convertendo certas pessoas, né? Que ficavam mais impressionados. E isso aqui, principalmente aqui no período da Renascença, no período Barroco, era mais importante novamente a igreja voltar a catequizar. Por quê? Porque ela não tinha mais um monopólio na Europa, certo? Existia aí já um embate entre a igreja católica e a igreja protestante, certo? Então, em algumas províncias, alguns reinados, eles já eram protestantes, certo? Os monarcas, os reis, os príncipes de algumas regiões já haviam se convertido ao protestantismo. E isso já estava preocupando muito a Igreja Católica, porque estava perdendo fiéis, estava perdendo domínio territorial, estava perdendo domínio intelectual, certo? Sobre as pessoas, etc. Continuando aqui, as características aqui, então, do Barroco. Continuação do predomínio de temas religiosos. Então, os temas religiosos continuam aqui muito fortes, certo? Maior riqueza nos detalhes e formas. Então, a gente vai ver esse maior riqueza nos detalhes e formas é em comparação à Renascença, tá, pessoal? Porque se a gente for, por exemplo, comparar a arte gótica da Idade Média, eu já não sei se essa afirmação faria muito sentido. Expressões dramáticas das personagens retratadas. Vocês vão ver isso, é bem marcante, tá? Preferência pelas curvas e contornos em detrimento de figuras geométricas. Então aqui as figuras geométricas que eram muito fortes na Antiguidade Clássica e que foram, como é que eu posso falar, resgatadas na Renascença, elas já perderam certo poder aqui, já perderam como é que eu posso falar? Certo prestígio. Então, aqui foi dado então uma preferência maior pelas curvas e contornos. Mas ainda temos muita valorização então das proporções ainda, tá? Como a herança ainda da Antiguidade Clássica. Aquela questão da curva de Fibonacci, isso tudo. Outro ponto, importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras. Isso aqui é muito marcante na pintura barroca, tá? E o último ponto, uso de contraste a fim de evidenciar a dualidade. Na verdade, esses dois últimos pontos aqui, eles estão interligados, poderiam ser um ponto só. Então, o que seria essa dualidade? A dualidade entre o bem e o mal. Na verdade, escrever aqui foi bom, mas é bem e mal, tá? Claro e escuro, humano e divino. Vocês mesmos podem aí pensar em outras dualidades. Céu e inferno. Que mais? E por aí vai. Então isso é muito marcante, então, esses contrastes aí extremos que nós vamos abordar exatamente agora, tá? Vamos começar aqui com essa pintura intitulada Jesus e a Samaritana, que é um óleo sobre tela de
Opa! É isso mesmo. Pensei que eu tivesse escrito errado. É um óleo sobre tela que foi pintado entre 1593 e 1594, ou seja, finalzinho do século XVI, tá? Já era considerada uma pintura barroca, mas vejam que a gente está um pouco antes de 1600. É uma pintura do pintor italiano barroco Annibale Carracci. Eu não sei falar italiano, tá? Tô chutando aqui. Que ele nasceu em 1560 e faleceu em 1609. Então ele viveu exatamente nessa época aí de transição entre a Renascença e o Barroco. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. Então aqui nós temos Jesus apontando aqui para algum lugar. Aqui a samaritana que estava pegando água do poço, certo? E vejam só o cenário. Vejam só o cenário, como ele está escuro, mas ao mesmo tempo detalhado, certo? Nós temos aqui diversos planos, perspectiva, temos personagens ao fundo aqui. E vejam também, a expressão. Aqui não está tão dramática, tá? A expressão das personagens. Na verdade está meio que sem sentimento. Expressões apáticas. Mas por quê? Pode ser uma característica desse pintor, ou pode ser porque o barroco ainda estava se iniciando, tá? Mas vemos aqui, por exemplo, o jogo de luzes. Olhem só o jogo de luzes. Aqui na parte inferior aqui da coxa da samaritana, vejam só a luz intensa, forte, brilhante. E vejam o contraste aqui, quase que imediato a luz, ela transita aqui, ela muda para a sombra, certo? Uma penumbra bem intensa. Então, na verdade, isso aqui é justamente o que eu falei. O uso do contraste, o uso do jogo de luzes, certo? Então, quem está no primeiro plano recebe também mais iluminação. Quem está no segundo plano, esses outros personagens aqui, recebem menor iluminação, certo? Parecem ser os apóstolos. E lá atrás, então, é mais escuro ainda. Então, isso dá um efeito muito bacana na pintura, certo? Porque você ressalta, então, as personagens mais importantes, que devem chamar mais atenção na pintura. Ok, vamos comparar. Então, eu estou trazendo essa pintura, na verdade, de forma proposital, escolhida a dedo, porque eu quero comparar com essa pintura aqui na esquerda, que é uma pintura medieval. Vocês lembram dela? Da esquerda para a direita, Cristo e a Samaritana, pintura medieval gótica, e Jesus e a Samaritana, pintura barroca, que nós acabamos de ver. Então vejam só a diferença estilística, a diferença aqui. Por exemplo, o cenário. Vamos observar o cenário. Aqui a gente acabou de ver esse cenário muito detalhado, com construções lá no fundo, vegetação, montanhas e tudo. Aqui também temos uma construção mais próxima, certo? É interessante aqui vocês notarem que não só os padrões estéticos da Europa foram aplicados aqui nesses personagens, que na verdade esses personagens, historicamente eles eram israelitas, tá? Jesus, a samaritana, era samaritana, então eram todos judeus palestinos. Então, na verdade, eles não tinham essas feições aqui, eles não tinham esse tom de pele, eles não tinham essas feições europeias, certo? Isso aqui são feições europeias, na verdade. Quando eu digo europeias, eu me refiro assim, por exemplo, às feições aí dos italianos, dos franceses, certo? E aqui também, na construção, se a gente observar, me parece, temos aqui alguns blocos aqui, e aqui parece ser umas espécies de colunas. Não sei ao certo, não dá para visualizar direito, mas parecem ser colunas. Se forem colunas, então fica bem parecido aí, bem semelhante com as construções gregas da Antiguidade Clássica. Então vejam só que historicamente não faz o menor sentido isso aqui. Apesar que nessa época existiam essas construções. Na verdade,
elas coexistiam. Esses personagens coexistiram porque eles faziam parte da Antiguidade Clássica, obviamente. Mas Jesus não viveu na Grécia, tá? Não quando eu falo Grécia aqui, eu quero dizer assim, não viveu em Atenas, não viveu em Esparta, nenhum dessas regiões aí que nós nos referimos quando geralmente falamos em Grécia, tá? Apesar de que aquela região ali, Jerusalém ali, a região do Levante ali também já teve ali domínio grego, certo? Já foi um domínio grego. Então vamos lá, voltando para a pintura. Vejam só, vamos comparar com o cenário dessa aqui, ó. Primeiro que no fundo a gente só tem uma tinta aqui. Uma tinta amarelada feia. E aqui, vamos ver. Olha só, a diferença entre a luz e a sombra como é pequena, certo? Não existe esse contraste que nós temos aqui. A diferença entre luz e sombra é muito menor. E vejam só também o cenário aqui, o poço e essa construção aqui, que parece ser um templo, ou um forte, uma fortificação, não sei exatamente o que é. Parece ser a muralha de Jerusalém, não sei. Vejam só como o pintor ele tenta fazer uma perspectiva, mas não fica 100%, como é que eu posso falar? 100% realista, fica estranho. Justamente porque ele não faz aí... na verdade, ele faz um uso meio que rústico aí dos pontos de fuga, aí, das linhas indo para o ponto de fuga. E também ele não faz esse jogo de sombras, tá? Então o que está no primeiro plano é tão iluminado quanto o que está lá atrás, quanto essa parede que está aqui lá atrás. Está tudo iluminado da mesma forma. Então isso dá bem menor noção de profundidade, tá? Aqui temos outra noção de profundidade muito mais real, muito mais realista. Ok, então essa comparação aqui é uma boa comparação entre a pintura barroca e a pintura medieval. Ok, então vamos lá para a última tartaruga ninja que ficou faltando da aula passada, que é o Michelangelo, que na verdade ele é mais conhecido como Caravaggio. Então essa pintura aqui, cujo nome é Davi e Golias, de 1600, exatamente do ano 1600, de Caravaggio. Vejam só aqui, Caravaggio levou então esse contraste, esse jogo de luzes e sombras, ele levou ao extremo, certo? Ao extremo mesmo. Vejam só que as personagens aqui estão iluminadas, mas ao mesmo tempo muito sombreadas. E o fundo é basicamente o preto, a gente fala assim, preto chapado mesmo, né? Não dá para observar praticamente nada do fundo. Aqui parece ser um Golias decapitado, certo? E aqui o Davi, ainda muito antes aí, de se tornar aí um guerreiro de certo renome e depois ali rei. Ele se tornou rei também. Então, Michelangelo Merisi da Caravaggio, nascido no final da Renascença, foi o artista mais influente da pintura barroca. Sua arte teve forte influência no maneirismo também, tá? Teve forte influência do maneirismo, perdão, por isso que eu estava estranhando. Como assim maneirismo aconteceu antes? A sua arte teve forte influência do maneirismo. Sofreu forte influência do maneirismo. E vamos ver aqui mais uma pintura dele também, que é a Crucificação de São Pedro, pintada no mesmo ano, 1600, por Caravaggio. Aqui eu trouxe aqui a data de nascimento e falecimento de Caravaggio. 1571, ou seja, ele nasceu ainda no final da Renascença, como eu escrevi, e faleceu em 1610, no comecinho do Barroco. O chiaroscuro, claro escuro, que é claro escuro em italiano, é o alto contraste entre luz e sombra,
que se iniciou na Renascença e ganhou maior força com a arte de Caravaggio. Essa técnica pictórica, ou seja, essa técnica de pintura, também é conhecida como tenebrismo. Então, tenebrismo é justamente isso aqui, ó. Aqui nós temos ainda um tenebrismo mais acentuado, certo? Luz, penumbra muito escura aqui, por exemplo, no braço aqui. O vento aqui está balançando aqui as árvores, acho que dá para ouvir daí. E o fundo é completamente escuro. Aqui a mesma coisa, tá? Apesar de estar um pouco mais iluminado, mas o fundo aqui a gente mal consegue. Dá para ver que alguma coisa foi pintada, mas não dá para discernir exatamente o que, certo? Então essa pintura aqui ela retrata aí a execução do Pedro, do apóstolo Pedro, né? Que conforme a tradição cristã ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi morto através da crucificação de cabeça para baixo. Porque na época, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Na época, então, aí, no Império Romano, o cristianismo era proibido, era contra a lei, né? Então isso poderia ocasionar em eventuais penas de morte. Então é isso. Somente muito depois, aí, alguns séculos depois, é que o imperador Constantino, então, vai tornar aí o cristianismo uma religião legal, certo? No caso, não todas as formas de cristianismo, mas uma forma específica que é a que ficou conhecida depois como o cristianismo ortodoxo, que depois se tornou o catolicismo apostólico romano, igreja apostólica romana, tá? Porque na verdade existiam outras vertentes do cristianismo, que a gente já falou aqui, né? Em outras aulas. Ok, então tenebrismo, memorizem aí. Tenebrismo é exatamente isso. Luz e escuridão completa. Certo? E agora vamos falar um pouco sobre o Antônio Francisco Lisboa, certo? Que é mais conhecido pela sua alcunha, Aleijadinho, e que foi um grande artista do período barroco brasileiro, certo? Deixa eu ver aqui. Ok. Então, o Aleijadinho, como eu já falei, na verdade eu me sinto meio estranho chamar de Aleijadinho. Vou chamar de Antônio Francisco Lisboa, né? Hoje a gente sabe que certos tipos de apelido, de alcunha, não podem prejudicar a pessoa, podem causar certo impacto psicológico, tá? Na época as pessoas não tinham essa visão ainda, tá? Então, Aleijadinho, eu não pus aqui a data de nascimento e morte, é isso que eu estou pegando aqui. Ele nasceu entre 1730 e 1738, tá? Entre essas duas datas, não se sabe ao certo. E faleceu em 1814. Então isso foi um pouco já, o falecimento dele já foi depois aí do barroco europeu, mas ainda aqui como o barroco no Brasil aconteceu de forma tardia, então podemos considerar que ele era um artista sim barroco. Então o barroco foi o estilo que dominou o período do Brasil colonial. Antônio Francisco Lisboa, de alcunha Aleijadinho, foi o mais importante escultor do período colonial. Também era entalhador e arquiteto. Sua arte sofria forte influência do barroco e do rococó. Então, a sua arte sofria tanto influência do barroco como do período que ocorreu após o barroco, que é o rococó, que nós vamos abordar na próxima aula, certo? Por quê? Porque, de certa forma, o barroco chegou atrasado aqui no Brasil, trazido pelos missionários, que eu já citei, mas, ao mesmo tempo, o rococó já estava acontecendo na Europa. Então, de certa forma, ele também recebeu influência do rococó. Provavelmente, aí, os missionários também trouxeram rococó. Ou talvez os migrantes, né? Os portugueses migrantes trouxeram o rococó, obras de arte do rococó, ou pode ter vindo algum artista também, pessoas ricas trazendo pinturas do período do rococó.
Então isso também influenciou, tanto o Barroco como o Rococó influenciaram aí a obra do Antônio Francisco Lisboa. Alguns estudiosos o consideram o maior artista do Barroco das Américas. Não é só do Brasil, nem só da América do Sul, não, é das Américas, sendo um grande nome da história da arte ocidental. Então ele é muito importante, tá? Aqui, na verdade, eu o estou mencionando não só por ele ser brasileiro, mas também porque ele foi um artista muito importante na história da arte. E aqui essa pintura não é dele, tá? Na verdade, isso aqui é um suposto retrato póstumo de Aleijadinho. Então acredita-se que isso seja um retrato de Aleijadinho feito após a morte dele, tá? Por isso que é retrato póstumo. Ele foi feito aí alguns séculos depois, um século depois. Não, foi feito no século que ele faleceu ainda, né? Por Euclásio Ventura, no século XIX, ou seja, entre 1800 e 1900, certo? Então, acredita-se que ele era semelhante a esse retrato aqui. Ok, então vamos ver exemplos da arte do Antônio Francisco Lisboa. Aqui temos duas obras dele. À esquerda, uma escultura de um anjo, e à direita, uma escultura intitulada Cristo, de Jesus, ambas situadas no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Então, o que é legal na arte do Antônio Francisco Lisboa é que as personagens que ele esculpia, todas eram parecidas, as feições aí do rosto eram parecidas, eram semelhantes. Se nós observarmos aqui, o anjo e Jesus, eles possuem certa semelhança, os olhos afastados, a ponte do nariz bem elevada, o nariz bem pontiagudo, certo? Aí o queixo dividido. Vocês podem observar aqui, eles compartilham aí. Olha só, essa sobrancelha que vem desde do nariz, certo? Fazendo aí como se fossem... As duas sobrancelhas fazem meio que em formato de uma gaivota, não é? Quando as crianças pintam gaivotas no desenho, né? Fazem essa espécie de V encurvado, certo? Então reparem na semelhança. E olha só o excelente trabalho aqui de anatomia que ele fez aqui. Parece um corpo humano de verdade, não é? É impressionante mesmo. As asas aqui também, as penas, as asas. Muito, muito, muito bom. Ele está segurando aqui o pano voando aqui, ó, tem uma espécie de um tecido soprado pelo vento. Ele está segurando aqui uma taça também. Muito impressionante a arte dele, certo? Então observe que esse anjo aqui ele está voando. De fato ele está voando, certo? Não dá para visualizar aqui, mas ele deve estar preso pelas costas aí na parede. Dá a impressão que ele está voando realmente. É impressionante. E aqui nós temos Jesus aqui, provavelmente uma retratação de Jesus fazendo algum tipo de pregação, tá? Pelo movimento das mãos, ele está fazendo algum tipo de pregação. Ok, para finalizar, vamos falar um pouco sobre a música barroca. Também é muito importante aí. Já falamos um pouco sobre escultura, um pouco sobre pintura, e agora vamos falar um pouco sobre música. O barroco musical vai desde o início do século XVII até a morte de Johann Sebastian Bach, em 1750, ou seja, basicamente o mesmo período do barroco das outras artes. Desenvolveu-se o sistema tonal, assim como continuou o desenvolvimento do contraponto desde a Baixa Idade Média. Então, o tonalismo ele já estava sendo esboçado na Renascença, como a gente viu na aula passada. Aqui ele tomou corpo, certo? Foram definidas as regras tonais. O tonalismo finalmente, de fato, nasceu aqui. Podemos dizer que ele estava em gestação na Renascença. E ele nasceu no Barroco. E o contraponto, o que é o contraponto? É justamente essa... Como é que eu posso falar?
essas vozes independentes fazendo melodias independentes, com movimentos às vezes contrários, movimentos semelhantes, movimentos diferentes e por aí vai. Isso que é o contraponto, são melodias se contrapondo uma à outra. Então esse contraponto que se iniciou na Baixa Idade Média, ali com o órgão livre, que nós já falamos na aula, acho que foi a aula retrasada, ele se desenvolveu no Renascimento e se desenvolveu ainda mais aqui na música barroca. Na verdade, na música barroca a gente pode dizer que foi o período aí que o contraponto teve maior desenvoltura, teve maior força também, tá? Então, na aula que a gente viu da Renascença, na aula passada, eu até pus um exemplo de Palestrina, que nós víamos aí um forte contraponto. Também teve um do Monteverde, que também tinha forte contraponto, um moteto de Monteverde. Só que esse contraponto aqui no período barroco vai ser levado a outro nível, ainda mais impressionante. Continuando aqui o texto. Com o advento do sistema bem temperado, o sistema de afinação, foi possível a execução em todas as 12 tonalidades com uma mesma afinação e o desenvolvimento do tonalismo, certo? Para quem não entende muito de teoria musical, não vai entender muito isso aqui. Mas não tem problema. Não vou me aprofundar muito porque precisaria de uma aula inteira para falar sobre isso, certo? É um conteúdo, é um assunto muito profundo aqui. Vamos falar então sobre 2 exemplos de compositores renomados, grandes compositores aí do período barroco. O primeiro deles é Johann Sebastian Bach, ou, aportuguesando, João Sebastião Bach, que nasceu em 1685 e faleceu em 1750, justamente no ano em que terminou o barroco, tanto o barroco musical como aproximadamente aí no final do barroco mesmo, do movimento artístico barroco, que foi em meados do século XVIII, ou seja, aproximadamente na época da morte de Bach. Então ele foi compositor, cravista, ele tocava cravo, tá? Que foi um instrumento aí anterior ao piano. Ele era mestre de capela, regente, organista, professor de música, violinista e violista, ou seja, ele tocava violino e viola, do Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha. Então, ele, na época, hoje a gente fala que ele é alemão, né? Mas na época ele era nascido aí no Sacro Império Romano Germânico, que depois veio a formar a Alemanha. Apesar de ser um dos maiores gênios da música erudita de todos os tempos, não alcançou a fama merecida enquanto em vida. Protestante, compôs música sacra protestante e católica, assim como música secular. Então, nessa época aqui, em diversas outras épocas, na verdade, os compositores eles eram pagos, as composições eram encomendadas. Então, apesar dele ser protestante, ele recebia encomendas tanto da igreja protestante como da igreja católica, certo? E também compunha música secular, ou seja, música não religiosa. Seu estilo é marcado pelo rico e complexo contraponto. Então aqui Bach, se não é o maior contrapontista, nem sei se existe essa palavra, se não for o maior, é um dos maiores contrapontistas de todo o tempo. Se não existe essa palavra, estou fazendo uma neologia aqui, um neologismo. Então, o contraponto das composições dele é muito complexo, profundo, rico, bem trabalhado, e por aí vai. Vamos ouvir então a composição de Bach. Deixa eu separado aqui. Ok, vamos ouvir.
Eu tenho duas observações aqui antes da gente continuar. Observe então como são várias vozes, são várias melodias distintas aí no grave, no médio e no agudo do piano. No caso aqui, essa obra aqui na época era executada no cravo, tá? Apesar aqui de ser uma gravação moderna que é executada no piano, na época de Bach ela era executada no cravo. Então vamos continuar aqui um pouco com vocês, observando então o contraponto entre as vozes. Então aqui, enquanto a voz aguda tá tan, tan, taranã, tan, a voz grave tá certo? Estou fazendo aqui qualquer coisa, certo? Só para vocês entenderem. Deixa eu voltar esse trecho aqui. Para entender melhor agora o que é contraponto, certo? Ok. Então vamos para o último compositor, aqui Vivaldi. Antônio Lúcio Vivaldi. Já aportuguesei, não sei como falar essa palavra. Já deixei já trouxe para o português o nome dele, acentuando aqui o Antônio e o Lúcio, tá? Viveu entre 1678 e 1741. Ele era conhecido como Il Petre Rosso, não sei como pronunciar. O Padre Ruivo. Foi um padre católico compositor do período barroco. Nascido em Veneza, na atual Itália, também era violinista virtuoso e professor de música. Parte de sua obra foi composta para ser executada pelas meninas órfãs do orfanato Ospedale della Pietà, que recebiam aula de música durante a educação e se apresentavam ao público sem que esse as visse. Então é interessante essa observação aqui que eu escrevi, que essas meninas órfãs, elas se apresentavam, mas o público não as via, só ouvia. Eu não sei exatamente com detalhes como era feito isso, se elas tocavam de costas, ou se tinha algum véu que para o público não vê-las. Não sei exatamente como isso acontecia, mas elas não eram vistas, justamente para esconder aí a pobreza delas. Algumas aí podiam possuir alguma doença ou deformidade. Então elas, infelizmente, na verdade é triste, né, de saber isso. Em vez do público enfrentar aí um pequeno desconforto, né, em ver a pobreza contrastante ou em ver aí deformidades de nascença, o público não queria fazer esse esforço, certo? Então eles preferiam assistir somente ouvindo. Ok, aqui os créditos aqui de quem criou esse template aqui como é o nome do programa? PowerPoint. E vamos ouvir então um pouquinho de Vivaldi. Vivaldi. Aqui, primeiro movimento da Primavera, das 4 estações de Vivaldi, certo? Uma obra muito famosa de Vivaldi. Vivaldi, na verdade, obteve maior fama durante vida do que Bach, certo? Embora muitos considerem Bach um gênio muito maior do que Vivaldi, na verdade, muitos consideram Bach o maior gênio da música erudita, da música de concerto, tá? A gente evita falar música clássica, porque música clássica tem 2 sentidos, certo? Pode ser música erudita de concerto, ou pode ser a música do período clássico, que nós vamos observar, que nós vamos estudar na próxima aula. Então a gente evita falar música clássica, tá? Prefira música erudita ou música de concerto. Então muitos têm Bach como o maior gênio da música de concerto, da música erudita. Vamos ouvir então Vivaldi.
esse trecho aqui de violinos, a gente vê um forte contraponto, né? Um contraponto bem marcante aí do período barroco, apesar de não ser tão rico e complexo quanto o contraponto de Bach. Observem aí que a obra de Vivaldi é bem diferente, apesar de ser do mesmo período de Bach, mas ela tem características bem distintas de Bach, certo? Bach foi um enorme gênio justamente por ter levado assim o contraponto a um nível máximo, levado ao nível máximo mesmo. Mas ao mesmo tempo Vivaldi, ele também é considerado um gênio porque na verdade ele de certa forma ele estava à frente de seu tempo, porque apesar de estar no período barroco, a música dele já exibia certos traços do período clássico, certo? Então a gente vê aí alguns trechos que parecem na verdade música do período clássico, música clássica mesmo. Pronto, essa parte que passou agora era bem contrapontística. Essa aqui já não tem mais tanto contraponto. Ela se assemelha parcialmente com o classicismo, porque a gente tem um acompanhamento aí homofônico, né, seguindo o mesmo ritmo, tan, 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 e tem uma melodia acima desse acompanhamento, uma melodia simples. Então, isso já são características já do classicismo. Então, Vivaldi, de certa forma, estava à frente de seu tempo. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por todos terem assistido esse vídeo, certo? Dá uma curtida, dá uma compartilhada, comenta com os amigos aí que estão precisando aí assistir aulas de História da Arte. E é isso aí, até mais. Namastê. Tenham um bom dia e um bom final de semana, uma boa semana, um bom feriado. Não sei em que época vocês vão assistir esse vídeo. Tchau, tchau, até mais.